Boa tarde, meus amigos. É com muita alegria que nós aceitamos esse convite de contribuir com as atividades comemorativas de 50 anos de fundação dessa casa. E durante toda essa trajetória, certamente, muitos corações foram amparados, esclarecidos, consolados. Então é com muita alegria que nós, através dessas pequenas reflexões, dessa nossa conversa dessa tarde, de coração alegre, estamos comemorando de forma conjunta o trabalho que vem sendo desenvolvido por esse ponto de luz aí em solo pernambucano. Antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, nós vamos fazer uma prece inicial e em seguida nós vamos tratar sobre a temática da África, um Cirineu. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos rogar graças a Deus, agradecendo pela oportunidade que temos a cada dia, oportunidade de novos aprendizados, da vivência, de tantas experiências que nos estimulam e que nos propiciam uma caminhada de autoiluminação, que nos propiciam a oportunidade de nós sermos diferentes do que somos hoje, que Jesus, através do seu Evangelho, sempre possa nos auxiliar, nos iluminar nessa caminhada, nesse propósito maior de tornarmos puro amor, de termos como lume, como luz, a solidariedade, a caridade e tantos outros valores necessários para nós nos tornarmos verdadeiros homens de bem. Fica conosco, Mestre, hoje, amanhã e sempre, graças a Deus. Então, amigos, conforme nós falávamos, é uma alegria também percebermos, que essa casa, de modo carinhoso, também nos oportuniza durante essas atividades comemorativas a conhecermos figuras anônimas, mas participativas, personagens da Boa Nova que nos apresentam lições de dedicação, lições de mudança, lições de determinação e que permitem que nos seus corações assentem novos valores morais. Um desses personagens é um homem do campo, de trabalho, rude, o que nós podemos imaginar que era um personagem destemido, é aquele que não teme, devotado à família, pai de 2 jovens, o Rufo e o Alexandre, que, segundo a narrativa, naquele momento dos fatos que nós iremos dialogar, eles se encontravam doentes e muito preocupava o pai. Um homem quieto, um homem que se dedicava integralmente a proporcionar à sua família aquilo que fosse possível. E claro, a gente lembra, como os registros nos falam, que não há muitos registros sobre este homem, o que não é possível adentrar com profundidade em sua personalidade. Mas atualizando para os dias atuais, nós imaginemos um estrangeiro, já que esse personagem, Simão, o Cirineu, ele vai em busca de uma vida melhor e se dedica ao trabalho, se dedica à família, se dedica às suas conquistas sem estabelecer envolvimentos que tragam problemas. Este é Simão, sobre o qual nós vamos refletir nessa tarde, tendo como base o capítulo 6 da África, um Cirineu,
da obra Personagens da Boa Nova, editado pela Federação Espírita do Paraná, mas também nos auxiliam nessas reflexões outros espíritos, como Amélia Rodrigues, como Emmanuel, que nos trazem reflexões de sobremaneira interessantes sobre esses fatos ocorridos entre o Cirineu e entre Jesus. Pouco se sabe a respeito dele, né? Então, como a obra nos diz, os evangelhos não nos permitem muitas indagações profundas, como eu falei, de sua personalidade, da sua conduta ao longo da sua vida. E aí, o espírito Amélia Rodrigues, lá na obra Quando Voltar à Primavera, psicografia do médium de Valdo Pereira Franco, relata que este homem vinha do campo, passando a acompanhar, então ele encontra um grupo de pessoas, semelhante a uma procissão que conduzia Jesus à crucificação, acompanhado dos soldados romanos. E Emmanuel vai nos afirmar que essa multidão que rodeava o Mestre, que o acompanhava rumo à crucificação no dia supremo, nesse dia da sua crucificação, era enorme. E lá se reuniam os mais diversos personagens, onde Emmanuel vai dizer que lá se encontravam os gozadores impenitentes do mundo, então aqueles que fazem piada de tudo, mas também os campeões da usura, então aqueles que muitas vezes se utilizam da boa-fé das outras pessoas para obterem assim ganhos financeiros. Também estavam os ridiculadores, os ignorantes, se encontravam lá também os espíritos fracos, que reconheciam a superioridade moral de Jesus, mas que temiam anunciar as suas próprias convicções. Também lá estavam os amigos vacilantes do Evangelho, aqueles que já conhecem o Evangelho, que conheciam a época e até simpatizavam com o Evangelho, mas que ainda ficavam naquela dúvida, não sabiam integralmente se aquilo era realmente o que queriam. Também tínhamos as testemunhas acovardadas, tanto de beneficiados que procuravam o divino médico e que se ocultavam medrosos, com receio dos sacrifícios. E Amélia diz que naquele momento nenhuma voz se erguia para defendê-lo. Pessoa alguma resolveu falar a seu favor. O silêncio era a resposta da frágil gratidão humana àquele que não titubeava em entregar-se ao holocausto, em entregar-se às mais intensas dores e sofrimentos em favor do amor. O medo assustava os amigos, a palidez da covardia moral cobria os rostos daqueles que momentos antes, que dias antes, tinham sido beneficiados à distância ou presencialmente pelo querido Rabi. E Emmanuel vai dizer que os sentimentos de gratidão humana são muito curtos e breve o caminho dos que dizem amar. Ele não enganara ninguém, porquanto ele sempre afirmava que o reino dele não era deste mundo. E apesar disso, ele derramou e derrama ainda a sua ternura e a sua misericórdia para com cada um de nós, como o sol generoso que aquece, por exemplo, um pantanal e o transforma em um campo fértil. Naquele momento em que aquela multidão o condenava e exigia a sua crucificação, em que ele ouvia zombarias, em que ele ouvia os julgamentos, ele se encontrava sozinho.
ele estava só, a sós com Deus, como aliás sempre estivera. E tantos que se beneficiaram e ali se encontravam, estavam em silêncio, estavam distantes, apenas acompanhando aquela multidão. E essa solidão, esse momento de solidão de Jesus tem uma simbologia muito interessante. Porque Emmanuel, lá na obra Fonte Viva, vai nos relatar que cada um de nós vai experienciar a solidão durante essa nossa caminhada rumo ao cimo, durante essa caminhada em que nós vamos para a elevação maior. E ele diz que nessa caminhada em que nós estaremos sozinhos, em que a solidão irá nos acompanhar, ele diz que também, em alguns momentos, a tristeza irá constringir a nossa alma sensível. Porque Emmanuel diz que neste caminho de redenção, de autoaprimoramento, através do desempenho do nosso próprio dever, que no nosso caso é através do trabalho, através do labor no bem, nós vamos encontrar muitos irmãos em nossa caminhada. Estarão conosco aqueles que sorriem, os amigos, a família, que vivenciarão tantas experiências maravilhosas conosco, mas que vão ficando ao longo do caminho. Porque ao primeiro contato de luz, Emmanuel vai nos dizer que esses irmãos voejam semelhantes às borboletas que estão ali próximas à luz, mas que voam no círculo muito estreito. Então, Emmanuel diz que essa caminhada de autoaprimoramento é uma caminhada que, em muitos momentos, nós faremos sozinhos. E esses momentos de tristeza se darão porque, em muitos momentos, nós não seremos compreendidos, já que nós, e aí é a sugestão do próprio Emmanuel, que nós não necessitamos esperar pelos nossos irmãos, que essa caminhada solitária também tem a sua parcela de felicidade pelo saber e pelo aprimoramento que nós vamos constituindo ao longo do nosso caminho. Então, essa lição do mestre, daquele momento em que ele se encontrava sozinho, é extremamente simbólica. E cada um de nós, conforme o próprio Emmanuel relata nessa obra Fonte Viva, vai nos dizer que nós vamos chorar, que nós vamos questionar, que nós vamos indagar, que nós vamos sofrer. Porém, ele mesmo pergunta: que espécie de renascimento não será doloroso? Então a dor fará parte dessa nossa caminhada rumo à redenção, rumo a um processo de, como eu falei, de autoaprimoramento. E ele traz alguns exemplos ao afirmar que a ave, por exemplo, para se libertar, ele destrói a casca em que se formou e a semente para produzir os frutos, e no nosso caso, os bons frutos, vai sofrer a dilaceração na cova desconhecida. Então, a gente vai ter que fazer o preparo do solo para que aquela semente ela possa germinar e possa assim crescer e dar bons frutos. Então, Jesus, nos seus derradeiros momentos aqui na Terra, cumpre a sua missão sozinho. E aí, Emmanuel também nos traz uma lição interessante ao afirmar que a solidão com o serviço aos semelhantes, que isso se deu com Jesus, que estava cumprindo com a sua missão
Emmanuel nos diz que essa solidão gera grandeza. Solidão com serviços aos semelhantes. Já que ele nos traz outro exemplo dizendo que a rocha que sustenta a planície costuma viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Então, meus amigos, esse momento de solidão para cada um de nós, chegará e certamente, segundo a recomendação desse espírito amigo, Emmanuel, nós não devemos esperar pelos outros na marcha de sacrifício e de engrandecimento, porque nós não saberemos os seus propósitos, nós não saberemos a que projeto de vida cada um se vincula. Então, a esse processo, a esse projeto maior em que nós estamos inseridos, Emmanuel recomenda que nós façamos a nossa parte em contribuição a esse nosso processo de mudança, a esse nosso processo rumo ao modelo a que nós devemos chegar. E Jesus, naquele momento em que ele caminhava sozinho, ouvindo tudo aquilo e vendo tudo aquilo que acontecia, ele se encontrava fisicamente fragilizado por conta da noite de vigília demorada, por conta das agressões que ele sofrera, e naquele momento ele carregava uma cruz de quase 70 quilos. E aquele momento era muito difícil para ele, que caminhava, cambaleava com muita dificuldade, tendo em alguns momentos que parar para suportar aquela caminhada. E o soldado, como cumprindo a sua missão, o estimulava a que ele continuasse sem pausas, a que ele pudesse cumprir com o que havia sido determinado. E Amélia Rodrigues vai nos dizer que o cansaço ainda era maior porque aquele dia era um dia de sol intenso, era um dia ensolarado e no período seco. Então nós, por exemplo, que estamos aqui no Nordeste brasileiro, sabemos muito bem o que são essas condições climáticas. Imagine esse cenário, esse contexto em que nós visualizamos o querido Rabi caminhando com muita dificuldade, carregando a cruz, tendo ao seu redor uma multidão inflamada, juntamente com outra multidão amedrontada, o julgando e desejando a sua crucificação. E Simão, voltando do campo, encontra com essa multidão ensandecida, que tratava Jesus com zombarias e, como eu falei também, de forma dura, exigindo a sua condenação. Simão, que voltava de um dia duro de trabalho e que não gostava de confusões. Então, ele tentava passar despercebido por essa multidão, mas que é aí chamado pelo soldado, é requisitado pelo soldado, como vão nos dizer os evangelhos, a carregar a cruz do prisioneiro que naquele momento sucumbia no caminho. E ele é tomado de muita surpresa, ele fica sem reação diante daquela requisição, diante daquele chamado, e vai cumprir aquela tarefa, já que ele não havia percebido formas de negar o cumprimento daquela tarefa a que o soldado o tinha ordenado, o tinha requisitado. E ele, Simão,
Segundo Amélia, diz que até se alegra por ajudar aquele em que ele via que estava em sofrimento. A gente percebe lá na obra personagens, os personagens da Boa Nova, que a simbologia que o autor utiliza, que o autor toma ao nos apresentar um Simão, é aquele que está alheio, alheio ao que acontece e deseja apenas cumprir a sua obrigação para que ele possa, assim, voltar para o que tinha programado ao longo do dia. Então, diante do divino Rabi, e como muitos de nós atualmente o faz, ele cumpre com compromisso, que no nosso caso, muitas vezes não se dá pelo desejo genuíno, mas pela obrigação social, por exemplo, de auxiliar alguém, seja no família, seja no trabalho, seja um desconhecido. Então não vem por aquele desejo genuíno de ajudar, mas pelo compromisso, pela obrigação, por exemplo, do que nos fala o Evangelho. Então não vou fazer pelo desejo de fazer, mas porque há uma obrigação e há um compromisso. E muitas vezes nós, diante de tantos problemas que nós vivenciamos, agora, por exemplo, a pandemia em que nós estamos imersos, muitos se questionam e muitos afirmam: por que eu me preocuparia com os problemas alheios se eu já tenho tantos problemas a resolver? Ou muitos também se utilizam daquele provérbio, daquele comando popular do salve-se quem puder. Então a indiferença apresentada pelo personagem na obra não é ao acaso e nos leva a pensar de quantas vezes não agimos assim com os nossos irmãos que passam por tantos problemas e por onde muitas vezes a gente até manifesta. A gente, muitas vezes fala, coloca na rede social esse desejo, essa vontade, falando, por exemplo, que está disponível para a ajuda, para o auxílio, mas quando a pessoa apresenta as suas dificuldades, os seus problemas, a gente age como Simão, ansioso por se libertar daquela tarefa a que muitas vezes nós fomos obrigados socialmente, obrigado pelos laços familiares, obrigado pelos laços da lei a cumprir. E aquele lampejo de raiva, aquele lampejo de indiferença de Simão, se dá por aquele momento em que ele se vê forçado e constrangido. Então, Emmanuel, Amélia Rodrigues e a própria obra vão falar que ele se sente constrangido naquele momento em que o soldado o requisita a exercer uma tarefa em que ele não estava inteirado, em que possivelmente ele nem entendia o contexto do que estava acontecendo. Mas ele deveria cumprir, já que a autoridade legalmente poderia exigir isso dele. Então é difícil imaginarmos que aquele homem simples no contato com o divino Rabi, naquele momento de raiva em que se viu forçado e constrangido, estaria apenas absorto em si, nos seus problemas e nas suas dificuldades. Claro que naquele momento inicial de raiva, por ele ter sido obrigado a cumprir uma tarefa em que ele não estava envolvido, é até natural, mas que Amélia vai nos dizer que ele, submisso, ou seja, ele vai cumprir a tarefa ao qual ele foi obrigado, ele foi requisitado, e ele se curva, ele oferece o ombro e auxilia o estranho que era Jesus. Então, ele estava mergulhado numa situação que não fazia parte da programação cotidiana dele.
em que ele nem entendia. Então, é até natural que a gente entenda o constrangimento, entenda a raiva daquele homem simples que vê aquela confusão e simplesmente é requisitado, obrigado a auxiliar. E Jesus ergue para Simão um olhar de profundo amor. Então, Amélia vai nos dizer, né, que Jesus olha para Simão de forma profunda, de forma amorosa, e Simão vê uma emoção estranha, desconhecida, invadindo num misto de ternura, num misto de piedade diante daquele que ali se encontrava próximo. E aí, meus amigos, percebe-se pela narrativa da obra, né, que ele cumpria aquela tarefa de forma que ele a fizesse, né, o mais rápido possível. E ele, quando se percebe novamente anônimo, retorna para a sua residência. E começam assim uma sucessão de fatos que iriam mudar a sua vida. Tudo que ele previra, tudo que ele imaginava, ou as preocupações que ele tinha, não aconteciam mais da mesma forma. O contato com aquela figura magnânima havia transformado a sua vida, mesmo na forma como ele agiu. E assim, meus amigos, né, somos nós atualizando essa mensagem para os dias de hoje, né, na correria da vida moderna, onde muitos de nós se preocupam com a aparência exterior, o status social, o ter em detrimento do ser e os prazeres efêmeros da vida material, poucos se dedicam a socorrer aqueles que estão em sofrimento, seja ele material, seja ele espiritual. Há muitos feridentos da alma e do corpo, há muitos irmãos em sofrimento, aguardando que um sirineu apareça em suas vidas e que os ajude a carregar as suas próprias cruzes, seja ofertando algum socorro material, seja cedendo o seu tempo para ouvi-los, a fim de dar-lhes alguma orientação segura, alguma palavra amiga, algum acolhimento afetivo, muitas vezes naquele momento de solidão interior. Ou alguém que possa inseri-lo em suas preces, em suas rogativas. Então, cada um de nós pode auxiliar, né? E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós encontramos uma passagem que não existe aquele que não possa ir em socorro ao próximo, fazer uma ação no bem. Mas para isso, né, para nós irmos de encontro ao que o Mestre nos apresenta através dos seus ensinamentos e dos seus exemplos de amor, de solidariedade, de ternura e de misericórdia, para que nós nos permitamos chegar a esse modelo, a necessidade de nós nos negarmos a nós mesmos, ou seja, de nós agirmos com novas atitudes, com novas ações, com novos pensamentos. Requer de nós uma nova conduta, assim como aconteceu com o Cirineu após esse encontro com Jesus, que o fez se transformar, que o fez mudar completamente ao perceber
a profundidade dos atos do nosso querido Rabi. E assim, ocorre também com a maioria de nós. Então, Cirineu, Simão, se viu compelido, constrangido, obrigado a ajudar Jesus. E depois que ele se inteirou de toda aquela situação, aquele contexto, e percebeu a profundidade daqueles fatos, ele se converteu ao cristianismo. E muitos de nós, ou a maioria de nós, ao se deparar com os sofredores, a gente vai ter dificuldade em parar o que nós estamos fazendo. A nossa vida corrida, com tantas coisas para nós resolvermos, é trabalho, é filho, é vida social, é família. Então, muitos de nós, por questão de tempo, têm dificuldade em parar para amparar esses irmãos sofredores. Mas isso se dá porque o amor ainda não se instalou de forma definitiva em nossas almas. Mas muitos também vão se sentir compelidos a ajudar por conta do seu ideal religioso, por conta das recomendações que a sua religião afirma, que vai, por exemplo, lhes ensinar a grandiosidade da caridade. Mas muitos que ali estão praticando e exercendo a caridade em seu mundo interior, muitas vezes tem aquele desejo ou fica com o pensamento em outra atividade. Então, muitas vezes, a gente está ali naquele exercício, naquela atividade, na casa espírita, e o nosso pensamento, muitas vezes, está na atividade de lazer do grupo, está no cinema que a gente não pôde ir. E naqueles instantes, naqueles derradeiros instantes, meus amigos, em que Jesus carregava a cruz, ele nos deixa mais uma lição. Se encontra lá na obra O Consolador, na questão 316. Jesus, ao aceitar o auxílio de Simão, ele quer mostrar para cada um de nós a necessidade de cooperação fraternal entre os homens, em todos os trâmites da nossa vida. E nos mostrar também, como a obra nos mostra, de que esse processo deve ser um processo que deve surgir ou que deve ser exercitado dentro do íntimo de nós mesmos, dentro do nosso ser. Não fazermos apenas por obrigação, não fazermos apenas para cumprir com os compromissos, com as obrigações, mas fazer o bem pelo simples desejo e vontade de auxiliar cada um dos nossos irmãos que surgem ao longo do nosso caminho. Para encerrar essa conversa, meus amigos, Emmanuel vai nos dizer, nós estamos aí já próximos ao fim, Emmanuel vai nos dizer que o mundo hoje ainda é aquela Jerusalém que vivenciava o fato, que vivenciava a crucificação do divino Rabi. Ainda encontraremos no mundo de hoje todos aqueles personagens que ali se encontravam e agora no ambiente virtual, cada um de nós se tornou juiz
julgando a conduta de cada um daqueles que nós encontramos ao longo do nosso caminho ou que nem encontramos. Às vezes é um personagem desconhecido ou muitas vezes é uma figura pública onde nós o julgamos, a sua conduta, a sua forma de ser e de agir, onde nós agimos com zombaria, onde nós o condenamos, que hoje é conhecido como a cultura do cancelamento. Então, nas redes sociais, a gente passa a cancelar as pessoas, ou seja, a gente passa a julgá-las, a gente passa a condená-las. E Emmanuel vai, através dessa mensagem que está lá na obra Fonte Viva, também nos falar e nos ressaltar que quando nós nos aproximamos do Evangelho com sinceridade e com fervor, essa cruz que nós carregamos, e as nossas cruzes são os desafios que surgem ao longo do caminho, são as dificuldades, são os problemas que são inerentes à vida social que nós vivemos. Que essas cruzes não estarão apenas nos nossos ombros, mas que essas cruzes, elas estarão no nosso coração, que nós entenderemos que essas cruzes fazem parte do nosso caminho de redenção, fazem parte do nosso caminho de transformação. E ao abraçarmos o Evangelho com carinho e ao abraçarmos o Evangelho com fervor, nós seremos requisitados, nós seremos compelidos às maiores demonstrações de renúncia. Renúncia àqueles que somos hoje. Aqueles que agem hoje com indiferença, agem hoje com egoísmo, agem hoje com violência, agem hoje com intolerância. E ninguém vai observar nessa nossa jornada e nessa nossa caminhada o cansaço, a angústia, a solidão, o sofrimento, mas que nós, como servidores que assumimos sermos, que trabalhamos para sermos, ao abraçarmos esse Evangelho com amor e com fervor, mesmo com os problemas que surgem, será exigido de nós, nesse processo de autoaprimoramento através do labor e do trabalho, demonstrações de humildade, de resistência, de heroísmo, de lealdade ao bem. Lembram no início quando a gente falou que Emmanuel nos fazia referência que durante essa nossa caminhada, ela vai ser uma caminhada que em muitos momentos nós vamos nos deparar com a solidão, nós vamos nos deparar muitas vezes com um sentimento de dor, um sentimento muitas vezes de tristeza diante dos julgamentos, diante da indiferença e da intolerância dos outros. Esses serão exercícios para que nós aprendamos sobre humildade, aprendamos sobre resistência, então sobre força, sobre coragem, sobre determinação, sobre heroísmo, sobre tolerância e sobre tantos outros valores morais tão necessários para cada um de nós. Está aí Emmanuel fazer referência e nos dizer para nós trabalharmos e sofrermos. Esse sofrimento, ele fala
é de nós termos consciência dos problemas, das dificuldades que nós vivenciamos, mas enfrentá-los da maneira que for possível em busca da solução, em busca da solução, de olhos voltados para a divina luz. Então, quando Emmanuel nos fala para nós nos voltarmos para a divina luz, diferente da conduta do sirineu, que fica alheio, que fica indiferente à situação vigente, então, Emmanuel nos fala que nós, diante daquele contexto em que nós estamos imersos, nós iremos sofrer, mas nós iremos trabalhar para que esse sofrimento, ele se acabe. Então, o convite era de nós irmos à ação. Então, nós vamos sofrer, nós vamos passar pelas dificuldades, pelas tribulações, mas nós vamos enfrentá-las olhando para o porvir, olhando para a divina luz, olhando para aquilo que nos espera, para o cumprimento dos nossos objetivos, que é nós nos tornarmos verdadeiros homens de bem, aqueles que cumprem a lei de amor e de justiça e de caridade em sua maior pureza. E aí Emmanuel diz, olha, do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes. Então Emmanuel nos diz que nós não estamos sozinhos. O sentimento de solidão estará conosco, mas nós não estaremos sozinhos nesse sofrimento. Então, ao aceitarmos as nossas cruzes, nós estaremos conscientes de que o sofrimento, de que a dor são instrumentos que nos habilitam de valores necessários para nós nos tornarmos estes novos homens. E a cruz, como Emmanuel nos fala, é o sinal dos aprendizes fiéis. Então ele vai falar da fidelidade à lei. E essa fidelidade à lei é a nossa consciência do quanto o Evangelho do Cristo ele é transformador e a nossa consciência de que essas experiências difíceis, esses desafios que nós vivenciamos, eles nos transformam em sobremaneira e cooperam com a nossa caminhada rumo ao reino dos céus. Cooperam com a nossa caminhada rumo à redenção. É salutar e importante também, destacar a confusão que muitos de nós fazemos. Essa também é uma referência de Emmanuel e é interessante nós pontuarmos sobre isso, que está relacionado a essas lições do Cirineu. Então a gente vê que após a experiência que ele vivencia com Jesus, ele volta para a sua vida e ele continua cumprindo com os seus compromissos diários, junto à família, junto ao trabalho, mas ele começa a perceber diversos fatos que ocorrem com ele, sem entender muito bem a motivação de todos aqueles fatos. E aí Emmanuel diz, olha, muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. E o que Emmanuel quer dizer com isso? Ele quer dizer que muitas vezes a gente imagina que a obediência às regras necessariamente vai nos levar à iluminação espiritual. Então não basta apenas nós havermos concordados com o jugo suave de Jesus. Nós temos que ir além. Nós podemos alçar aos ombros a cruz. Então a gente não vai fazer apenas por obrigação, mas nós
vamos fazer pelo nosso desejo, pela nossa vontade interior de cumprir, de buscar novos valores, novos sentimentos, novos sentidos para cada um de nós. Que aí Emmanuel vai dizer, né, que é onde nós vamos nos dotar com as asas espirituais para a vida eterna. E essas marcas de testemunhos, de não apenas concordarmos, mas vivenciarmos esse jugo suave, vivenciarmos com carinho, vivenciarmos com leveza, mesmo diante da dor, vão se dar pelas marcas de testemunho, através da responsabilidade, através do trabalho, através do sacrifício, é onde nós nos doamos, através do aprimoramento íntimo, onde nós instituímos novos valores, novas condutas para cada um de nós, e é onde nós amaremos profundamente o Mestre. E aí eu vou encerrar essa minha fala dessa tarde com a nossa querida Amélia Rodrigues, onde ela nos diz, lá na obra, onde ela vai falar sobre esse personagem, né, que todos nós encontramos ou encontraremos pelo caminho da aflição dos sirineus. Em nome e honra de Jesus. Então, quantos de nós já não criados nas nossas casas espíritas? Então, a nosso turno, devemos nós nos tornarmos os novos homens de Cirene, a ajudar os que passam sobrecarregados, aguardando e esperando socorro. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E aí vamos encerrar esse momento com uma prece final, uma prece de gratidão. Agradecer ao nosso querido Mestre por tanta dedicação, por tanto amor a cada um de nós. Agradecer por tantos exemplos e por tantos ensinamentos. E principalmente por ainda caminhar conosco, por guiar os nossos pensamentos e os nossos passos diante de tantas dificuldades, diante de uma jornada tão difícil que nós deveremos percorrer. Fica conosco, Mestre, hoje, amanhã e sempre, graças a Deus.